51 são de 2023. 63 são processos concluídos, mas conforme Thalita colocou aqui, de algumas TPUs e alguns documentos que a gente precisa validar, eles ainda não foram expedidos. Então, a gente tem praticamente hoje, de 63 concluídos, faltando apenas essa análise cartorial, vamos assim dizer, e de 51 de 2023, com menos de 90 dias correndo dentro da CPRH, nós temos aqui 114 processos, então nós temos aqui um pouco mais aí de 40 e poucos processos que realmente precisam ainda ser analisados. Nessa linha, os 2 servidores e assim os outros que virão para cá, até o final de junho, todos esses processos já terão sido analisados, e aqui é um compromisso de Anchieta, meu compromisso, da secretária, de que esses processos, até o final de junho de 2023, a gente conclui todos eles. O que é preciso informar é que a questão da legalidade de alguns documentos que a gente vai buscar junto a vocês, para que a gente, em conjunto, consiga resolver alguns problemas, tá? Principalmente com a questão da TPU habitacional em relação à TPU mista, que hoje para a gente é um dos maiores problemas existentes no processo de licenciamento. Então, entrando na questão do acordo, como é que ficou, né, a relação dos entes? Acho que tudo que já foi falado aqui de manhã, tanto por Carla como por SPU, pelo Estado, nas pessoas de Ana Luísa, nossa secretária, e Thalita, a gente coloca bem aqui, sempre foi assim, sempre vai ser. Quem é o órgão licenciador? O órgão licenciador sempre foi a CPRH, e a CPRH continua sendo o único órgão licenciador dentro de Fernando de Noronha, dentro da APA ou dentro da nossa responsabilidade. Caso exista um outro licenciamento, se fosse nas áreas do ICMBio, cabia ao IBAMA. Na verdade, o ICMBio é gestora, e aí, se estiver falando alguma coisa errada, gestora do parque. Cabe a CPRH o licenciamento dentro das zonas previstas no plano de manejo e no acordo que foi fechado agora. Então, de acordo com a legislação, o acordo reforça a existência do claro papel da CPRH e do ICMBio, o que cada um faz. O acordo desburocratiza e encerra discussões entre CPRH e ICMBio que criavam impasses no processo de licenciamento, causando prejuízos e atrasos para o cidadão, vocês que eram mais afetados por essas discussões. E uma coisa importante é que, por enquanto, está colocada aí na zona urbana, até que o Estado de Pernambuco construa um plano de ordenamento urbanístico, as regras de construção dentro dessa área ainda serão aquelas previstas no plano de manejo federal. Isso está no acordo, tá? E assim que tiver posto um plano urbanístico, a gente sai do plano de manejo. Como é que funciona o licenciamento dentro de Fernando de Noronha? Então nós temos 4 casos que podem ocorrer dentro do que a gente chama de licenciamento na CPRH e dentro de Noronha. O primeiro, que pega mais de 95% de todos os licenciamentos, estou colocando 95%, mas acho que é 99%, tá? É bem acima de 95%, que é essa situação aqui. Eu vou destrinchar cada uma depois. Que são empreendimentos e atividades que precisam de licenciamento da CPRH, mas não tem exigência de EIA-RIMA na zona urbana, portuária e zona histórico-cultural, que são zonas administradas e geridas pelo Estado. Tá? Então, basicamente, todos os empreendimentos estão nessas 3 zonas. Desculpa, pessoal. O EIA-RIMA, na verdade, a Carla pediu aqui para explicar, é importante, é o estudo de impacto ambiental, que é composto também por um relatório de impacto, tá? E ele só é previsto em obras de grande proporção. Então, que está previsto lá na 01 de 86, como regra geral, para grandes empreendimentos. Então, em Noronha, nós nunca tivemos um empreendimento de grande monta com a necessidade de EIA-RIMA, que seria o segundo ponto. Mas teve EIA? Não teve EIA-RIMA, não. O segundo são empreendimentos e atividades que envolvam o estudo de impacto ambiental, exigidos pelo órgão licenciador. O terceiro, empreendimentos estruturantes relacionados à infraestrutura, conforme previsto no artigo 46 da lei do SNUC. Vou destrinchar um pouco melhor depois. E empreendimentos e atividades que necessitem de autorização direta do ICMBio. Abrindo cada uma,
Acho que aí atrás está um pouco difícil de ver, mas eu vou falar aqui, tá, pessoal? Então, aquele que eu falei que empreendimentos e atividades que precisam de licenciamento da CPRH, mas não tem exigência de EIA-RIMA na zona urbana, portuária e histórico-cultural. Eu vou ler aqui porque acho que fica mais didático, tá? Em Noronha, envolve residências, pousadas, bares, restaurantes e outros. Neste caso, a CPRH é obrigada a enviar para o ICMBio dar ciência. Isso o acordo deixou muito claro e remonta, né, a 428, o artigo 5º da 428, que exige que seja dado ciência ao órgão gestor da unidade. O ICMBio não tem poder de barrar ou não esse tipo de empreendimento. O ICMBio poderá fazer recomendações ou sugestão para o órgão licenciador. Conforme o acordo, o ICMBio tem 10 dias para dar ciência e fazer recomendações que julgar necessárias, contados a partir do recebimento. Aqui está escurinho, mas aquela história dos 90%. Acima de 90% dos empreendimentos ou dos processos de Fernando de Noronha se enquadram nessa condição. Então, praticamente a vida toda aqui da população, elas se enquadram nessas 3 grandes zonas, e aí a gente está ali acima de 90% com esses processos rodando dentro, especificamente, das zonas. Empreendimentos que envolvam EIA-RIMA, que é o número 2, aquilo que eu falei, são grandes impactos, e é obrigatória a análise e manifestação do ICMBio, conforme resolução CONAMA 428. Em Fernando de Noronha, como eu já bem coloquei, nunca existiu um licenciamento desse porte. E se caso exista, é um grande empreendimento estruturante para a vida de todos. Então, até o momento, nós não tivemos. O 3 é mais expresso em relação a empreendimentos estruturantes e, conforme está previsto no artigo 46, estruturante de infraestrutura, são grandes obras que vêm através de serviços públicos ou privados para parcelamento e uso do solo, sistema viário de recirculação, sistema de drenagem. Então, são obras que mexem muito com o solo de Noronha e que, de certa forma, precisa ter aí uma pacificação entre os órgãos, o órgão licenciador e o órgão gestor da unidade de conservação, para que a gente consiga tocar o licenciamento sem trazer grandes problemas, tá? E empreendimentos e atividades que envolvam as zonas de proteção de vida silvestre, de conservação, pesca sustentável, recuperação, zona de visitação da APA de Fernando de Noronha e agropecuária. O licenciamento só poderá ser realizado mediante autorização direta do ICMBio. Então, com esse documento é que é possível dar entrada na CPRH para, em alguma atividade prevista aí o ICMBio dentro dessas áreas. E aí eu entro um pouco na questão da estrutura da CPRH na ilha, né? Onde é que nós estamos? E aí nós estamos no espaço Geração e Renda, o atendimento de segunda a sexta, de 8 às 12, 13 às 17. Um contato técnico, esse contato técnico, por enquanto, aqui na ilha a gente não tem um telefone fixo aqui ainda, mas a gente está com um telefone fixo aqui de Recife, que é onde tanto Edivaldo Gaião como Tamires ficam, e a ouvidoria para casos de denúncia. E aí é que a gente vai precisar muito de vocês, porque como nós vamos ter aqui uma equipe de fiscalização, quem tiver alguma dúvida, alguma necessidade de denúncia em relação a algum tipo de empreendimento ou de construção, pode entrar em contato conosco através desse número, fazer anonimamente sua denúncia. Eu só peço que quanto mais detalhe dessa denúncia chegar, mais fácil para que a equipe de fiscalização, que não é ligada a mim, é uma outra diretoria, ela possa vir para poder verificar o que é possível fazer, ou no âmbito de regularização, ou no âmbito de realmente ver o procedimento mais adequado para aquele problema. E temos 6 servidores em sistema de revezamento semanal para virem aqui para a ilha. Inclusive, um desses servidores, a partir de segunda-feira, é uma pessoa que vem para orientar e ficar na frente do computador, caso alguém tenha dificuldade em entrar no sistema da CPRH e fazer o cadastro, inserir documentos. Então, essa pessoa, a partir de segunda-feira, vai estar aqui, já fazendo esse trabalho, ajudando todo mundo a protocolar algum processo dentro da CPRH. E aqui, pessoal, a gente tem alguns dos procedimentos. A gente às vezes fica sem entender como é que funciona do ponto de vista da CPRH, e a gente tem um cadastro no Cilio Web. Aí, esse cadastro no Cilio Web, que é o cadastro do nosso sistema, essa pessoa que vem a partir de segunda-feira vai ficar aqui orientando. Eu trouxe uma outra apresentação só para mostrar a vocês como é que é o passo a passo, mas qualquer tipo de dúvida a partir de segunda o colega vai estar aqui para orientar, tá bom? Rapidinho.
Bem, o primeiro passo, né, é fazer um cadastramento na página do licenciamento digital da CPRH, tem um link específico para isso. E lá você se cadastra, clicando naquele local que eu mostrei, e abre lá uma aba para você colocar CNPJ, endereço, dados pessoais. Logo depois você faz o licenciamento, o cadastro do responsável técnico pelo empreendimento, naquela aba licenciamento. Logo depois você cadastra o responsável técnico, dependendo da atividade, você precisa ter um responsável técnico para isso. E começa a preencher a solicitação da licença em relação ao empreendimento, né, a ser cadastrado e qual licença deseja solicitar. Faz toda a seleção, passando primeiro pelo empreendimento, depois escolher o responsável técnico e selecionar o tipo de licença e o enquadramento. Posteriormente, você faz o enquadramento de informações complementares e gera, a partir desse momento, o boleto bancário para dar entrada no processo na CPRH. Após o preenchimento e pagamento do boleto, você envia a documentação e, a partir desse momento, gera-se um número de solicitação. Após a validação da documentação pela CPRH é que o número do processo é gerado. E é aqui onde talvez muitos problemas aconteçam, porque está muito relacionado ao tipo de documento que vai. Então, essa parte da TPU mista, da TPU habitacional, em relação a empreendimentos de comércio, é que a gente está segurando e que a gente vai precisar ajustar. Porque o que está chegando são projetos, muitas vezes, comerciais com TPUs residenciais. Então, a gente vai precisar alinhar isso para evitar que o processo seja, por exemplo, indeferido. Ou, senão, ele vai ter que ser indeferido por falta de ligação entre os documentos e os projetos apresentados. Após isso, envia essa documentação e aí sim é gerado o número do processo e ele começa a contar os 90 dias na CPRH, conforme Lei Estadual 14249 de 2010. E logo depois, estando tudo certo, a licença é liberada e você já pode fazer o resgate dentro do processo da CPRH, dentro do site da CPRH. Só que, desculpem, mas para você poder dar entrada lá, você tem que ver qual é o enquadramento que você já fez o cadastro auxiliar e você vê qual é a sua tipologia. É uma licença prévia, é uma licença de instalação, é uma licença de operação, ou é uma regularização, ou até mesmo uma autorização de supressão de vegetação, que ocorre aqui. Então, considerando terrenos antigos e pousadas, para a licença prévia, eu vou precisar desses documentos aqui. Então, CNPJ, contrato social, pessoa jurídica, ou CPF e RG de pessoa física, planta de locação, situação assinada pelo proprietário e pelo responsável técnico, acompanhada da RT, né, no caso a anotação de responsabilidade técnica do profissional que elaborou e o seu recibo de pagamento, memorial descritivo do empreendimento, comprovante, endereço atualizado, termo de permissão de uso de acordo com a atividade que está sendo inscrita na CPRH e o pagamento do boleto referente a tal atividade. Para a licença de instalação, algumas informações elas se repetem, então com o cadastro inicial feito lá na licença prévia, você já aproveita muita coisa, mas você tem que colocar novamente RG, CPF, CNPJ, comprovante de residência, o termo de permissão de uso em conformidade ao uso da edificação, aquilo que eu falei, imobiliário, é pousada, é um outro tipo de comércio, um projeto de arquitetura com carimbo de aprovação pela TDFN e ficha de análise, isso para a gente é essencial. Então a gente tem identificado também algumas vezes o que tem na ficha não condiz às vezes com a realidade da TPU apresentada, então a gente está voltando esses processos para o empreendedor, para que ele vá à administração para poder fazer a correção. O memorial descritivo do empreendimento, a carta de viabilidade da Compesa para água e esgoto. Então, quando ele tem a viabilidade da Compesa para água, ok. Quando ele tem para esgoto, melhor ainda, que é só a ligação na rede da Compesa, é bem mais fácil para a gente. Quando não, ele precisará entregar, quando não tiver, né, no caso, rede coletora de esgoto, apresentar um projeto de sistema final de esgoto com planta de locação em detalhes, memória de cálculo e teste de absorção, se houver infiltração de efluente no solo, e ARTs, que são as anotações de responsabilidade técnicas.
e o pagamento do boleto. Com isso aqui, a equipe técnica faz a vistoria do local, se tiver tudo ok, muitas vezes a gente identifica, são os projetos de fossa, no caso, conforme a norma da CPRH, e desconformidades que pedem um ajuste, ou muitas vezes é o local, a planta de locação, ou aquilo que está sendo proposto pela CPRH, muitas vezes no momento da vistoria, até para a licença de operação, não foi aquilo que foi construído. Então a gente identifica muito isso. E para a licença de operação, rapidinho, só voltando aqui. Aqui não tinha lá para a LP a questão do PHD, porque houve uma licença prévia anterior para todo o PHD. Então, praticamente todos aqui que estejam contemplados no PHD, eles já entram direto com licença de instalação, tá? Então, por isso que entrou aqui o PHD. E para a licença de operação, praticamente o mesmo procedimento, depois de fazer o cadastro CivWeb, aproveita alguns documentos já existentes, e declaração de abastecimento de água pela Compesa, ou licença do poço expedida pela CPRH, ou protocolo de solicitação da licença de operação do poço. Não é um caso aqui, acho que é muito difícil vocês terem poço aqui, mas está relacionado à Compesa, comprovando a atualidade de endereço, atestado de irregularidade do corpo de bombeiro, nesse caso aqui, se for comércio, tá? Então a gente precisa ter isso. Alvará de funcionamento pela administração atualizada, licença anterior e a comprovação de cumprimento de exigências contidas nela, se houver, e o pagamento do boleto bancário. Para a autorização de supressão, o que a gente tem encontrado aqui é que nesses lotes que foram cedidos aos permissionários, a gente tem encontrado alguns lotes com bastante vegetação e de como fazer a regularização disso. Então, para a supressão de vegetação, nós vamos precisar também de contratação. É um pouco repetitivo, pessoal, mas eu acho interessante. É a parte mais CNPJ ou CPF, comprovante de endereço, termo de permissão de uso, a cópia da licença ambiental da obra, ou seja, a licença de instalação que você já obteve. E aqui é a questão de quantas árvores serão suprimidas, ou acima de 5 ou abaixo de 5. Cada faixa dessa tem um procedimento. Então, o ideal era que só tivessem 5 árvores, para a gente não ter que entrar no sistema nacional do Sinaflor. Caso haja necessidade de ter supressão acima de 5 árvores, a gente tem que fazer o cadastro do sistema Sinaflor do IBAMA, e aí se necessita de um responsável técnico. É bem mais complicado esse procedimento. E o plano de gestão da qualidade ambiental, ou seja, o projeto de reposição, onde é que vocês vão repor essa vegetação, ou dentro do próprio lote, ou em uma outra área dentro de Fernando de Noronha. E aqui a regularização ambiental, e que vários de vocês se enquadram às vezes, que é o que é que tem que ser feito para regularizar. Então, basicamente, se eu tiver condições de regularizar o empreendimento, eu vou juntar toda a documentação das fases de instalação e operação e da entrada de uma única vez dentro do sistema da CPRH. No entanto, as regularizações elas estão sujeitas a 3 documentos praticamente básicos, tá? Que são, primeiro, verificar a localização ou a zona onde está localizado a edificação. Segundo, o alvará de funcionamento. E o terceiro, a TPU. Então, esses são os 3 primordiais documentos que nós precisamos ter para poder discutir a regularização ou não de um determinado empreendimento, pessoal. Eu acho que me adiantei demais, porque eu finalizo a apresentação e fico aberto aqui para as devidas perguntas. Maravilha. Ganhamos 10 minutos, ó. Deve estar se inscrevendo, né? A gente tem uma sequência de perguntas que ficaram da manhã, tem um encaminhamento do conselho, e aí os encaminhamentos dos conselhos são particulares e individuais. Eu vou deixar para a gente fazer no final, porque tem uma formalidade de votação. Então, quando a gente terminar essa sequência de perguntas aqui, combinando os passos com vocês, tá? Quando a gente terminar essa sequência de perguntas aqui, de 1 hora, agora 1h10, a gente faz a formalização aqui dos encaminhamentos do conselho e depois a gente tem um plantão com os superintendentes aqui da administração. Tá certo? Então, em relação às perguntas da manhã, quem que faltou responder alguma coisa? Acho que só faltou esse encaminhamento, né? Do conselho. Só foi isso, né? Tem alguma pergunta que você lembre? Ninguém? Tá, não temos... Então, a única pergunta que ficou de manhã realmente foi o encaminhamento do conselho aqui. Aí isso a gente faz no final para poder fazer a votação.
Ah, ok. Tem uma galera, agradecer ali, a galera que está vendo a gente pela live da PN. Tem uma colega da PN que pediu uma pergunta ali na live. A gente vai tentar fazer um aparato tecnológico aqui super complexo, que é botar o microfone no celular e ver se dá para ouvi-la. Mas aí eu vou aproveitar a inscrição da live, senão ela escreve ali para a gente. E aí é aquele mesmo esquema. Vamos fazer rodadas de pergunta até ter 4 para um ente, e aí os entes respondem, tá? Boa tarde. Na verdade, eu queria somente um esclarecimento. Por exemplo, você falou aí no distanciamento, e tem um assunto que é bastante polêmico aqui na ilha, que tem a ver com turismo, que é a questão dos cruzeiros. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, presidente. No caso de cruzeiros, caso venha a ser, porque eu sei também que tramita lá em Brasília, em algum ministério, a possibilidade de se voltar os cruzeiros para a ilha até um determinado número de X de passageiros. Então, caso isso realmente seja levado adiante, quem autoriza? É ICMBio, IBAMA ou é CPRH? Próxima pergunta agora. Fica sentado, presidente. Está tranquilo? Está pronto aqui? Então vou passar, vamos ver se a gente consegue ouvir o pessoal que está na live. Posso falar? Pode. Eu não estou ouvindo muito bem vocês, não. Mas eu... Pode? Ah, então tá bom. Foi falado aí sobre a questão de ruas, sobre a questão do pessoal das praias, né, que são pessoas ambulantes, que têm seus guarda-sóis, tudinho. E a gente precisa saber sobre a questão da situação do pessoal que tem acesso a guarda-sol na beira da praia. E a gente também sabe que tem pessoas que têm mais de um ponto nessas praias, que eu acho que seria legal fazer um cadastro de cada pessoa. E essa pessoa que tivesse acesso ao seu ponto fosse morador da ilha e não fizesse apenas aquele ponto de venda, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm mais de um ponto e acaba que está alugando ponto para outras pessoas. Eu acho que deveria esse ponto realmente está para quem quer trabalhar. Sobre a questão das ruas, se tem algum cronograma, enfim, sobre questões de fazer, colocar tijolo intertravado, asfalto, as vias de acesso à BR, como o Três Paus, como a Coreia, a Velha do Oeste, esses pontos específicos que eu estou falando, porque são lugares que a gente tem bastante moradores, pessoas idosas, né? E que esses acessos são horríveis em tempo de chuva, que a gente sabe que isso que a comunidade vem lutando ao longo do tempo e sem muito a nada fazer. São feitos vários paliativos, porém gastos de verbas do governo que não são bons. Só gastaram dinheiro, botaram um material aí que disseram, até botaram um apelido na época de chicletinho da NASA, que esse paliativo não serviu de nada, infelizmente, e voltamos a ficar estaca zero como antes. Não sei se conseguiram me ouvir. Bom, galera que vai responder, conseguiu pegar a questão dela? Pelo que eu entendi, ruas, os pontos, tem gente que tem mais de um ponto na praia, como é que vai ser? Se vai ter cadastro, se não vai ter, das barracas de praia. Foi uma das últimas respostas aqui, é a mesma coisa. Tá, pronto. Só uma questão de ordem, tem uma Mitsubishi
placa QYK6C14, está impedindo a história da escola ali. Então, quem é dono de uma caminhonete aí de placa QYKC6C14, tirar lá do lugar. Bom, continuando as inscrições, a gente tem o colega Ailton. E aí, quem quiser ir se inscrevendo, levanta a mão que eu já vou registrando. Pode, esse é um pouquinho mais baixo, deixa ele falar um pouco mais alto. Boa tarde, pessoal. Na fala, para vocês entenderem, a voz está uma beleza, saborosa toda aí. Duas perguntas, vai para CPH, e para a administração também. Eu senti falta aqui de mostrar a legislação, a questão da Lei Complementar 140, de 2014, que diz que em APA, a CPRH não tem que passar nada pelos instrumentos. E ali eu observei, apareceu o estado da ciência, tem que aguardar 10 dias. A gente já viveu esse trauma lá atrás, e isso é totalmente pernicioso para a população. Porque a gente aprova na administração, dá entrada no CPH, o CPH agora vai dar ciência. Até então, ciência, para mim, é mostrar o projeto, e mostrou. Mas do jeito que foi dito aí, tem 10 dias para o ICMBio se manifestar. Isso é terrível. Então, eu queria tirar essa dúvida. E a outra vai exatamente para a administração, não sei se vai ter condição de responder. Ele fala é uma coisa com muita propriedade. A gente recebe o lote e apresenta o projeto. Mas todo mundo que recebeu o TPU residencial. Quando vai dar entrada no CPH, seja uma padaria, seja uma casa com 8 quartos, sei lá, enfim, o que couber dentro do projeto. Só que aí você está com o TPU de residencial. Então, eu gostaria de saber da administração como vai fazer para tirar esse problema da vida da gente. Porque fica sempre essa, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. A gente apresenta o projeto, mas o TPU é residencial. Aí depois você precisa do misto, aí tem que aguardar mais não sei o quê. E fica nessa e a vida da população sendo prejudicada. E aí eu vou além, para concluir, a questão da ligação de água e de energia, que é outro dilema aqui quando a gente precisa requisitar a água e a energia, porque, segundo reza, tem uma resolução da ANEEL, toda ligação de energia tem que passar pelo Chico Mendes. Não existe a possibilidade, visto que Noronha é isso, é diferente. Porque resolução é resolução, não é lei. E acabar com esse excesso de burocracia aqui em Noronha, visto que o projeto já está aprovado, está licenciado, mas quando vai botar energia, ainda tem mais um outro quesito que vai atrapalhar a vida da comunidade. Então, para ser breve, são esses três. Exato, tá por aí. Ele falou que está doente, eu estou pensando. Está na moda, né? Gato, quer fazer mais uma pergunta? Por favor. Depois a colega, se puder vir já. Se aproxime. Martins também. Só para dizer assim, deixar claro como é difícil para a gente da comunidade acreditar que esse processo vai ser benéfico para a gente, né? Tipo, esse produto. Porque, como o Edson Júnior bem falou e Eduardo sabe, para a gente é sempre muito difícil. Eu estou com um protocolo da minha mãe faz 3, 4 anos que ela não conseguiu licença ainda do CPRH. Tudo certinho, pago, tudo mais, essa operação, viu? Ela está operando sem licença porque ainda está aguardando. Como minha mãe, eu tenho 5 amigos que faz 5 anos que ainda está aguardando. Então, assim, quando vocês vêm com mais exigências ou compartilhando, ou seja, vai ter que ainda ir para o ICMBio, fazer análise e botar mais uma burocracia, quem vai se prejudicar com isso? A administradora, CPRH, ICMBio, que somos nós. Porque quem tem dinheiro paga consultor para poder resolver e sai rápido. Porque entendem, sei lá o quê,
mas sai muito rápido. A gente que está esperando ainda. Então, assim, entende que a nossa preocupação é essa. Eu queria saber, vai agilizar a vida do popular, da pessoa mais simples ou do tradicional que quer crescer, como é o meu caso, é conseguir lá, né? Demorou também 4 anos para conseguir uma licença, mas saiu, né, do CPRH. Isso vai pra gente, o povo mesmo, que está tentando progredir. E toda vez que a gente vai progredir, acontece algo como isso, que, de novo, lá vem mais regra pra gente. Então, isso aqui vai acelerar, vai dar uma prioridade, um olhar diferenciado em relação a isso. É isso que eu queria saber. E também sobre o STU, como fica toda essa questão das licenças. Eu sei que foi respondido, mas brevemente não ficou, como o senhor disse, que a gente precisa perguntar para entender como vai ficar a questão da federal com a BR, dos carros adaptados, como vai ficar a questão das barracas de praia, como vai ficar a questão dos licenciamentos para a comunidade nesse sentido. A gente precisa de uma resposta para entender esse acordo, porque hoje a gente veio aqui para entender o acordo, e até agora a gente continua com algumas dúvidas, né? Assim, tipo, antes de começar a participar da construção do plano de manejo, porque a gente tem informações, a gente quer contribuir, mas também a gente só contribui se a gente entender que isso vai ser bom para a gente. Sim. Porque quem tem dinheiro consegue resolver tudo, se adapta, se adequa, paga uma compensação ambiental. De quem é a caminhonete que está na entrada da minha casa ali da 8, querendo entrar com material? De quem é a caminhonete? A Mitsubishi, placa... A gente anunciou aqui, já não é de ninguém, tá bom? Por exemplo. Dá-se um raciocínio, rapaz. Como é que faz moderação? Vamos bastante, conclui. Pessoal, então, só para concluir, a gente tem a informação, mas a gente também só quer contribuir se a gente entender que isso vai ser bom para a gente. Porque até agora a gente está vendo que a questão da adequação, quem tem dinheiro consegue se adequar, paga uma compensação ambiental, né? Tipo, como eu falou ali, que tem a possibilidade de regularização, tipo, quem não consegue demolir, se adaptar, botar 100% de placa fotovoltaica, a gente. Então, assim, é um produto que parece ser positivo para a gente, mas como é a gente que sente na pele e conhece as dificuldades real, sabe que quem passa é quem tem realmente mais condições. E quem não tem, vai ficando para trás. Ou seja, 10 anos eu tenho que eu levei para construir um restaurante no padrão, adequado, sem sócio, bonitinho, licenciado, e em menos de 2 anos já foi aprovado não sei quantos, entendeu? Assim, tipo, quando eu falo que demorei 10 anos, é para conseguir aprovação de projeto, para conseguir licença do CPRH, para conseguir todas as coisas que atendem a necessidade, entendeu? Não foi assim tão fácil. Obrigado. Pode passar aí. Boa tarde, meu nome é Karine. Eu ia perguntar para o pessoal da SPU, mas como eles não já foram, né, eu acredito que a administração, o governo pode responder. Eu vi, né, das atribuições da SPU relacionadas às praias, né? E aí a gente já sabe a realidade de Noronha, que a gente já tem uma quantidade de pessoas que exploram a praia. E quando eu vi lá, né, que a administração vai gerir, mas aí em caso de conflito, aí quem vai atuar, aí o governo do estado vai pedir apoio à União, né, assim, à SPU. Mas aí seria, em que sentido que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Porque a gente já tem uma quantidade de pessoas que atuam hoje na praia, né? O novo governo, que acho que não se inteirou ainda, quem são, o cadastro, se existe, se não existe. Eu acredito que vocês ainda não sabem quem que está lá na praia, né? Eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu sei que ali existem pessoas... Houve um trabalho, né, do governo passado, e entre os erros, mas também houve muitos acertos, né, como todo governo. Mas a minha preocupação é isso, como é que vai ser essa atuação? Porque a gente já teve um momento que o governo federal atuou aqui em Noronha, né, nesse sentido de tentar regularizar, tirar o morador de uma situação que isso, a gente já sabe como foi que chegou isso, né? Foi levar morador preso de Noronha, né? Porque no entendimento de quem estava ali para proteger a Armabuia, estava tudo errado, então isso foi muito ruim. E eu queria dizer uma coisa, que dentro da política, porque eu escuto muito falar, tem pessoas aqui que eu convivo, inclusive do ICMBio, né? Maguinho, que é a nossa comunidade, as pessoas que vêm servir aqui em Noronha,
Estou escutando esse tempo inteiro falar sobre política. Né? Hoje, fazendo parte como pessoa pública da política, eu só quero lembrar a todo mundo que o ICMBio estava aqui desde sempre. Como é que o governo entende que o quê? Se no próprio acordo não mudou nada a competência de cada um. Aí o ICMBio está em Noronha desde sempre. Tudo que aconteceu foi na vista do ICMBio, também foi da política, mas também do ICMBio. Hoje vai mudar o quê? Eu estou tentando entender ainda se isso já foi discutido por vocês. Eu como cidadã de Noronha, eu queria entender o que vai mudar agora nessa gestão. Porque se a competência é a mesma, vai mudar o que agora? Então, são essas duas perguntas. O que muda, porque tudo que aconteceu na vista do governo estadual e do ICMBio, então da União e do Poder Estadual, e sobre essa questão da atuação das barracas para regularizar e tal, como é que vai se dar isso? Legal, obrigado. Boa pergunta. Colega? Boa tarde. Sobre licenciamento, eu acho que cabe mais à administração que eu vou mencionar aqui, embora seja da gestão anterior. Eu passei por esse problema e várias pessoas ali estão passando. Nós fazemos nossos projetos, somos licenciados com instalação, com operação, e com o passar do tempo, com anuências de projeto, com inclusão de área que não está no TPU, isso tem empancado a emissão das licenças. Eu estou passando por isso particularmente. A gente sempre fala que vai para a reunião falar de coisas coletivas, mas enfim, todos nós terminamos sendo envolvidos em problema e eu vou usar o meu como exemplo. Eu fui impedido de receber meu TPU, o novo TPU, com os novos parâmetros, porque se pediu uma contrapartida por parte do órgão da infraestrutura, no caso, o diretor de infraestrutura na época. E eu fiquei, sinceramente, sem entender por que eu teria que dar alguma contrapartida, considerando que a área, segundo os pareceres dos técnicos, não contempla a política habitacional da ilha, ou seja, em grosso modo, um triângulo, um cantinho de terreno, né? E eu fiquei pasmo quando eu recebi essa informação, porque não foi me emitida, até hoje, inclusive, eu estou com uma licença de operação de uma pousada irregular em circunstância disso. Meu arquiteto fez todo o trâmite necessário, tudo que era preciso fazer para que comprovasse, né, que, inclusive, os pareceres das pessoas da administração mencionam isso, que era possível, inclusive o jurídico, receber esse TPU. E quando eu cheguei na infraestrutura, o diretor da infraestrutura, ele me pediu essa contrapartida. Eu entendi que era alguma contrapartida financeira, não sei. Porque eu não vejo outra contrapartida que eu devesse dar e eu tivesse para dar para o governo naquele momento. Isso é uma coisa muito grave, gente, porque muitas licenças foram emitidas aqui. Eu vou ficar de pé para as pessoas verem minha cara. Muitas licenças foram emitidas aqui em Noronha para grandes empreendimentos com essa contrapartida. Eu não vou dar essa contrapartida. Eu nasci e me criei aqui, eu tenho 50 anos de idade, meu pai veio morar aqui nos anos 40, construiu metade dessa ilha. Isso tem que ser considerado, tem que ser respeitado também. Que a comunidade que aqui está, não sou bairrista, não me fico chamando as pessoas de fora de Rauri, e não me acho melhor do que ninguém, porque nasci. Tipos de medidas que foram tomadas no governo anterior. Eu estou falando da administração do governo Guilherme Rocha, tá? Eu tenho isso escrito, tá? Eu tenho essa solicitação de contrapartida escrita com minha arquiteta, comigo, aqui nos meus documentos, tá? E tem uma resposta, não estou falando bobagem aqui. Então eu queria saber como é que a administração vai lidar com isso, né? E os métodos que vão ser adotados, porque regras existem para serem cumpridas e a gente está aqui para fazê-las, né? Para cumprir as regras. Agora, se criar regra, se criar lei, porque você é um gestor e está ali atrás de uma cadeira, eu acho que isso não convém. Então, assim, eu fiquei ouvindo aqui Eduardo falando do RIT, eu conheço o RIT de licenciamento, participo desse conselho há mais de 10 anos, estamos aqui discutindo, conversando, procurando alternativas para que a ilha melhore, para que as pessoas sejam justiçadas, certo? E eu venho passando por isso, e tem inúmeras pessoas que estão passando por esse mesmo problema.
Se pedir uma contrapartida, o que é essa contrapartida? Eu queria saber. Eu só gostaria que fossem claro, mas a clareza foi assim, você que diz qual é a contrapartida que você vai oferecer. Não entendi. Ou entendi, me fiz que não me fiz entender. Então nós passamos por isso aqui na ilha, doutora. Nós temos passado por isso aqui. A comunidade, principalmente quem não está interessado em comprar o seu direito, como eu não vou fazer isso. Certo? Então só queria passar para vocês isso, que isso aconteceu de fato, e eu tenho inúmeras pessoas que devem ter passado por esse mesmo problema aqui. Né? E eu estou falando de governo do Estado, independente de ser administrador A, B ou C, aqui é a instituição governo de Pernambuco. Tá? Então, assim, eu estou passando para vocês esse ocorrido, acredito que vocês já devam saber de alguma situação a respeito disso. A minha é fato verídico, tá? Eu estou vivenciando isso, inclusive estou com minha licença de operação atrasada e meu TPU, por conta que eu não estava disposto a dar uma contrapartida para resolver meu problema. Muito obrigado. Uau, muita gente contemplada nessa agora, hein? Pode falar, Ivan. Eu fiquei muito preocupado com essa apresentação. Apesar de eu saber o rito para se regularizar um imóvel. Eu fiquei pensando, 362 turistas, e ali nós temos em Noronha 4 mil imóveis, que pode ser 4 mil restaurantes ou 4 mil pousadas, pela apresentação. Calma, vou terminar, calma. Ah, tá. Não, mas 157 que deram entrada. Certo, mas se todo mundo resolver ser restaurante, pousada, vamos ter que dividir 362 turistas por imóveis, certo? Tá. Aí eu quero saber, vamos criar critério para isso? Para todos, porque é como se diz, né? Vai ser autossustentável? Quem tem dinheiro faz a autossustentável em uma semana, né? Eu quero saber também, e aí eu vou puxar a orelha de todo mundo, inclusive da comunidade, se imóvel público, como é o nosso caso, a gente pode ser sócio e arrendar o imóvel. Porque a água e a luz é subsidiada pelo Estado de Pernambuco em 75%. Pernambuco está disposto a pagar o grande empresário 70% da sua água, sua luz, seu esgoto, seu lixo. Ele não é social. Isso não é legal. O Estado não tem a obrigação de pagar um sócio que é milionário, a água, a luz, o lixo dele e o esgoto. E isso acontece aqui. Nós pagamos apenas 20% da água, da luz, do resto é subsidiado pelo Estado. Então, como é que um grande empresário, o quarto maior do Estado, o primeiro maior do Nordeste é subsidiado pelo Estado? Qual é a explicação que o Estado tem para a gente sobre isso? Os imóveis não são nossos. Então, nós não podemos nosso imóvel fazer brincadeira. Ah, já está aqui, ok. Para frente. Vamos para frente. Para trás não adianta andar. Para frente, como é que a gente vai organizar? A gente não vai aceitar mais isso. A gente não vai aceitar, como disse Paula, com a informação que nós temos da Raça Sapata, que tem 27 hospedarias com mais de 25 apartamentos licenciados e não tem nem TPU misto. A gente passa 6, 7 anos para conseguir o misto. Como é que vocês licenciaram isso? Sem TPU misto, que a gente não consegue. Como? Bom, voltando. Eu aí vou sugerir à administração que tem um decreto que não foi respeitado há muito tempo, e aí eu não vou falar da última gestão, vou falar de várias gestões, decreto do Comeios, que ele tem o norte, tem 11 documentos para tirar, para poder ser respaldado como hospedaria. Por que o pessoal chega e já consegue? Qual é a mágica? É um decreto, é lei. E por que a pessoa já aprovou o projeto de um TPU que não é misto para pousada? Como é que vocês aprovaram isso, minha gente? Se a gente não consegue. Como? É restaurante, é pousada. Eu estou falando pousada, que é meu nicho, vai tudo. Restaurante, pousada, os imóveis não são das pessoas, a gente simplesmente a gente cuida. É para passar para os nossos netos, é para passar para os nossos bisnetos. Todo mundo vai começar a fazer negócio nas suas coisas. Os atrativos vão aguentar da ilha? Bom, voltando.
Sustentabilidade, subsidiado pelo Estado. Lixo, luz, água e esgoto para grande empresário. Quando você faz sociedade, o Estado está pagando para grande empresário. Repensem sobre isso, que isso é ilegal. Uau, um monte de uau ali. Quer falar também? Eu acho que a gente já está com um bloco aqui, né? Quando for assim, quando chegar em 4, me avisa, tá? Então, temos 8 perguntas de CPRH. Bom, eu vou... Pessoal, é o seguinte, vejam só. Esse rito de licenciamento é o rito normal. É lei. Esse rito aí é a lei. Nós, quando chegamos na CPRH, eu tenho 70 dias, tinha 4.571 processos paralisados no estado todo. Em Fernando de Noronha, protocolados aqueles 157, que nós paramos. A conselheira esteve lá, falando comigo, eu disse a ela, não vou liberar nada antes que seja ajustado o termo de acordo. O que é que está acontecendo? Nós estamos agora fazendo instruções internas e revisando o rito de licenciamento para ver onde a gente pode flexibilizar e para quem pode flexibilizar. Como você bem disse, a lei é para todos. A lei não distingue o maior nem o menor, ela quer igualdade. Aí observe só, eu tenho que seguir a lei. As pousadas que você falou que estão irregulares, nós somos réus, CPRH é réu, num processo do Ministério Público em relação a esse procedimento. E nós estamos revendo todos eles. A partir de agora, o passado eu não estou olhando não, vou ter que rever e prestar contas porque eu assumi a mas os irregulares não vão acontecer mais. Então, me permita, me desculpe, você está há 4 anos. Mas se a sua TPU é residencial e você é uma pousada, você não vai ter a licença enquanto não resolver. Bom, se é, você vem, traz a justificativa, porque é o seguinte, a licença tem que estar, documentação de acordo, inclusive o seguinte, nenhum processo será internalizado faltando documento. Agora, nós já simplificamos. Estamos botando uma pessoa para orientar em como você faz a documentação. Porque, como você falou, o rico chega aqui, pega o livro, faz lá tudo bonitinho e entrou. Eu não estou olhando a carteira, nada, eu estou olhando o processo. Então, na hora que eu olho o processo, se a documentação está correta, por conta de ser gestor público, eu sou obrigado a dar sequência. Eu não posso fazer segmentação. Aí, como você falou, a gente vai avaliar alguns casos que poderá simplificar o licenciamento. Apesar de que aqui isso é uma área diferente. Aqui é um distrito. Toda a simplificação aqui eu tenho que ter em gestão com o Chico Mendes e com o IBAMA também. Vocês estão esquecendo o IBAMA. Por exemplo, você falou nos cruzeiros, quem licencia é o IBAMA. Não é a CPRH. Vou procurar o IBAMA. Se ele me delegar, a gente passa a licenciar. Entendeu? A administração de Noronha, ela dá autorização quando ela recebe a documentação da licença do cruzeiro. Então, observem só. A gente colocou aqui o licenciamento como um todo, o processo, o rito é esse para todo mundo. Agora, os processos que nós estamos analisando, estão em análise, o que está faltando no documento, eu não estou devolvendo. Lá no continente, eu estou devolvendo todos. Processo irregular, eu devolvo. Aqui não vou devolver. Estou chamando o cidadão, orientando como ele faz para se regularizar. Por quê? Porque alguns faz muito tempo que o processo está aí paralisado. Agora, como gestor público, eu não posso emitir uma licença em desacordo com a legislação. Vocês têm que me ajudar. É parceria, gente. Eu quero ajudar, mas vocês têm que me ajudar. Senão, eu não posso fazer o processo. Agora, não vamos fazer competitividade. Vamos ver o seguinte. Separa quem são os casos que são prioridade. Vê quais são as situações. A gente estuda as soluções e pode encontrar uma solução dentro da legalidade. Tá certo? Porque a pior coisa do mundo é você simplificar. Simplificar o licenciamento. Não estão irregulares. Eu estou dizendo que estão incompletos. Está em trâmite, incompletos. Entendeu?
Os processos irregulares que foram informados aqui da gestão passada, o procurador, o doutor Ivo, já me notificou, me chamou para uma reunião na próxima semana, e se eu não prestar contas, quem vai responder processo sou eu. Então, agora, os processos lícitos serão analisados caso a caso, e vamos dar uma solução que simplifique a vida de vocês. Agora, eu tenho que seguir o rito, e dentro do rito ver as janelas que eu posso aplicar. Aí, para isso, eu quero dizer, vocês têm que me ajudar. Não adianta chegar aqui, o procurador, o empresário pagou 1 milhão. Outra coisa. Contrapartida. Se alguém fizer proposta de contrapartida a qualquer funcionário da CPRH, a mim nem ouse, esse cidadão não trabalhará mais nos quadros da CPRH. Porque não interessa, eu estou falando como governo, entendeu? Porque também acontece, gente, acontece dificuldades. Olha, eu tenho um amigo, tinha um amigo que já faleceu, foi governador de Pernambuco, Joaquim Francisco, que ele dizia o seguinte, ele tinha um ditado bem jocoso, me desculpe, eu vou falar, mas ele dizia, intimidades só geram filhos ou problemas. E no nosso caso não pode gerar nem filhos nem problemas. Okay? Então, quando a gente vem aqui hoje, de peito aberto, abrir o licenciamento, e tem já o escritório da CPRH reativado desde o dia 10, como foi prometido, o pessoal está para orientar vocês. É preciso abrir o coração. Gente, eu não posso fazer assim, eu não posso fazer assado. Nós vamos procurar os instrumentos legais que facilitam a vida. Tá certo? Agora, esse problema é o seguinte, e ela tem razão quando diz, tem irregular? Tem. Nós estamos reabrindo o processo. A justiça é quem vai responder, porque nós, CPRH, somos réu no processo. Temos que me defender. Foi outro gestor? Foi. Mas como eu estou lá agora, eu tenho que responder. Eu tenho que dar condições da administradora, e aí observe só, quando eu digo a licença, se você tiver uma TPU residencial e me pedir uma licença para qualquer outro tipo de atividade, não terá. Todo mundo, né? Não. Gente, eu estou olhando para a área como um todo, gente. Entendeu? Eu quero dizer a vocês o seguinte, porque encontramos vários processos. Assim, quando a conselheira esteve lá, eu tive a preocupação de chamar, foi até boa a sua visita, eu disse, mostra aí alguns processos. Estavam parados por quê? O pedido era pousada, a TPU era residência. Não, gente, pelo amor de Deus, não... Entenda, mas ó, observe só, deixa eu colocar aqui para vocês. Não, entenda, olha, pelo amor de Deus, eu estou colocando os exemplos que vocês trouxeram, didaticamente estão sendo úteis para a gente corrigir os erros. Entendeu? Vai ser mais ágil a licença para nós, porque assim, realmente não tem análise, eu acho, muito mais do que eficaz. Meu protocolo, ele é legal, é isso, a pousada da minha mãe, é ok, é o barato, é o sinistro, tudo certinho, nenhum problema. Ótimo. Só que ele com 4 anos lá. Olha, aí vê o caso dele. Caco, eu vou pedir a tu, depois da reunião, os 5 processos que a gente vai ver hoje, tá bom? Olha, deixa eu colocar só uma coisa aqui para vocês. Nós temos um prazo lá dentro para liberar licenças. O processo estando correto, estando bonitinho, em menos de 90 dias a gente está liberando as licenças. Isso é válido por quanto tempo? Tem que ser válido para aqui. Está aí o técnico da CPRH aí atrás de você balançando a cabeça, não é verdade? É isso. Agora, realmente, vejam só, tinha processo, você tem 4, né? Tinha processo com 13 anos. Agora, isso não vai ser motivo para eu chegar a justificar os erros, não. Eu digo, quebra o retrovisor do carro, vamos estabelecer uma linha para frente. Agora, você me trouxe um outro fato. Você trouxe assim, que algumas pessoas têm dificuldades de elaborar alguns documentos, pagar essas coisas, não é isso? E agora, com o ICMBio, ainda tem que dar uma análise do ICMBio,
Não vai, não vai. Nem se preocupe quanto a isso. Nem se preocupe. Não tem análise, não. É só ciência. Tá? E se em 10 dias ele não responder, para mim deu ok, acabou e segue. Outro detalhe, deixa eu só dizer para você. Os prazos serão iguais para todos. Não tem A nem B, não. O processo estando redondo, 90 dias eu tenho que dar licença. Ok? Eu queria esclarecer isso. Bom, pessoal, rapidinho, como essa parte da reunião aqui é mais uma pauta trazida pelo Contu, então eu estou tomando a frente aqui. Primeiro, para dizer que eu vou ter que sair. Seu Renê, vice-presidente do Contu, ele fica aqui, e o secretário Demetrio está aqui, eles vão assumir a partir de agora. E, assim, só uma situação de reflexão. Eu sei que a gente está um pouco calejado, porque a gente tem vivido aí nos últimos anos sem querer, né? Mas a gente está sobre um novo governo, uma nova administração. Eu acho que já demonstraram, em alguns momentos, CPRH participando de reunião do Contu, participando de reunião do Conselho do Parque, a administradora, a secretária. Nós tivemos uma audiência pública na Alep semana passada, o conselheiro Ailton, inclusive, estava lá presente também, fez parte da mesa. Eu tive a honra de fazer também. Então, assim, eu quero crer que a gente está num momento diferente. Vamos acreditar. É claro que as reivindicações nossas, de cada um, a gente está meio calejado, a gente está meio sofrido, Caco, eu concordo com você, de tanta coisa que a gente já passou, mas a gente tem que confiar um pouquinho, acreditar que vai ser diferente. Eu estou muito confiante e olhe, eu não tenho problema nenhum de declarar, já declarei algumas vezes publicamente, vou declarar de novo, não votei em Raquel Lira, mas eu quero acreditar que é um governo novo, é diferente e vai ser melhor. Só uma informação aqui para vocês. Dos 157 processos que estão sob nossa guarda para análise, 114 já estão evoluindo, sendo deles que já estão 67, né? E 3 já para análise final, para emitir licença, e os outros para confirmação de documentação. Então, faz 2 a 3 semanas que nós já abrimos o escritório aqui. Entendeu? Então, e a ordem é agilizar o máximo possível, ok? A sua? Deixa eu só responder a de Ailton, que é a questão da 140/2011. Na verdade, Ailton, o que está colocado lá no acordo é a 428 de 2010, tá? Que fala da ciência ao órgão gestor da unidade de conservação, nesse caso o ICMBio. Sim, nesse momento sim. Ok. Não, na verdade ele não interfere no licenciamento, ele dá sugestões e cabe ao órgão acatar. É isso. Isso. Tá? A ciência é essa. E os 10 dias está dentro dos 90 do processo legal do licenciamento. Tá? Então, qual vai ser o fluxo? A gente recebe o processo e já demanda o ICMBio. E a partir daí começa a contar o prazo dos 10 dias e logo depois vistoria e emissão de licença, se for o caso. Para quê? Deixa eu só ver aqui a condução, porque para não me perder aqui. Isabel, conversei contigo aí, vamos esperar essa rodada de respostas, porque tem a pergunta de outros que ainda não foram respondidas. A gente vai fazer essa rodada, você é a primeira da lista. Aí já vou passar a lista para vocês. Isabel, Zé Martins, colega ali, e Ana Paula também já tinha pedido ali. Já temos 4, tá bom? E aí, em função da citação aqui, eu vou passar por questão de ordem daqui a pouco, né? O que quer fazer logo? Tá aí o microfone. Sim, não, aí vamos voltar aqui, porque aqui é uma questão de ordem. Bom, como eu fui citada, doutor Geta, eu preciso